Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje vou falar mais uma vez de Tokyo Ghoul Re porque vocês pedem muito e para que eu continue falando mesmo depois de levar um strike por causa dessas reviews, eu preciso do seu like, do seu comentário dizendo que você quer que eu continue e se inscreve aí se você ainda não é inscrito para acompanhar mais vídeos como esse. Lembrando que eu não posso colocar várias imagens do episódio como eu fazia porque elas possibilitaram que a empresa, uma das empresas do anime, me desse strike, então espero que as minhas explicações continuem sendo suficientes para ajudar vocês a entender este anime que especialmente agora nessa temporada começou muito acelerado, com perspectiva de 12 episódios e uma finalização de um mangá que ainda tinha muita coisa pra acontecer. Sendo assim ou não, de fato a gente teve uma rushada, uma acelerada muito grande, muitos acontecimentos confusos. Agora, nos últimos 3 episódios especialmente, as coisas estão um pouquinho melhores, principalmente se a gente considerar só o anime dentro dele mesmo. A narrativa melhorou, o roteiro com início, meio e fim, com clímax, com ação, com emoção, com uma trilha melhor, tudo funcionando de uma forma mais eficiente, mais aproveitável, o que talvez faça com que algumas pessoas não desistam ainda de Tokyo Ghoul Re. Vamos lá, explicando e comentando inclusive uma cena muito falada, inclusive muitos leitores acharam que não seria adaptada, mas foi, envolvendo Kaneki e Touka. Vamos falar disso e de tudo mais que tá rolando, porque é um momento muito importante, muito mesmo em Tokyo Ghoul Re. A gente já sabe que de um lado temos GOAT, esse grupo agora liderado por Kaneki, que tem em sua maioria Ghouls, mas tem também alguns humanos que apoiam Ghouls, humanos que estavam do lado da Arima, que era o primeiro rei de um olho só, e agora a gente já sabe toda a história do passado dele, como ele apoiava o que hoje também é o objetivo de GOAT e do Kaneki, de ter um mundo em que humanos e Ghouls possam coexistir sem se matarem, sem terem essas duas instituições que acabam se caçando e querendo acabar uma com a outra. E de um lado temos também CCG. CCG, dessa vez, liderado por Furuta. Furuta, que apesar dos investigadores ali não saberem, ele é um Ghoul de um olho só, ele tem objetivos muito escusos, estratégias muito condenáveis, inclusive foi ele o causador de um ataque ao próprio CCG, que tinha humanos disfarçados ali no meio dos palhaços, e por isso investigadores mataram humanos e por isso ficaram muito mais instáveis, inclusive aceitando ordens sem questionar muito, porque o momento tá de confusão mesmo, é muito complicado o que tá acontecendo. Mas como que você não vai ficar nessa sua instituição que teoricamente luta pelo bem da humanidade da qual você faz parte? Mas também vimos no episódio 6 que havia sido criado um novo grupo de esquadrão Quinks, chamado de Ogai, criado por Furuta, com participação de Mutsuki, que tá ali muito com a cabeça confusa, sentimentos muito aflorados. De novo, se eles não explicarem daqui a pouco essa situação toda psicológica de Mutsuki, eu explico, porque essa confusão de sentimentos, extremismo que surgiu de repente em Mutsuki faz parte de algo da sua característica, inclusive da sua história, desde criança, mas tudo bem. Este grupo, de qualquer forma, Ogai agora foi comandado para atacar bases da GOAT, do grupo do Kaneki, de Ghouls, e por causa disso, vendo isso, inclusive, Kaneki e Touka conversam que eles precisam descer, ir para o subsolo, para os subterrâneos, porque assim eles ficariam mais seguros. E é por isso que a partir de então, nesse próprio episódio 7, a gente vê eles já localizados no subterrâneo, onde acontece inclusive o casamento de Kaneki e Touka. Mas antes do casamento, numa ordem um pouco invertida, segundo valores um pouco tradicionais, Kaneki e Touka conversam. Touka abre o coração, de certa forma, para Kaneki, porque ela diz ali que ele é virgem, né? Ela pode ajudar ele a resolver essa questão. E comenta que enquanto ele era raiz e visitava o Kaneki Re, que ela estava ali trabalhando, ela percebeu que ele, sem lembrar da Touka, olhava para ela da mesma forma que Kaneki antigamente olhava para Rise. Rise, que ele tinha interesses ali muito profundos antes de ser quase engolido por ela, e por causa dela ele virou meio Ghoul. Mas aí ela começou a direcionar para Kaneki ou para Raiz naquela época todos esses sentimentos. É claro que não foi só isso. Kaneki e Touka têm uma história sempre com sentimentos muito aflorados, de atrito muitas vezes, mas já era esperado que em algum momento, se ambos estivessem vivos para isso, que eles se aproximassem dessa maneira, e se aproximam tanto que sim, foi adaptada a cena em que os dois têm a relação deles pela primeira vez. E diferente do que muitos esperavam, que estavam muito ansiosos, não foi uma cena com muita animação
animação, ela foi muito mais estática, contemplativa, com tons de azul, uma coisa muito mais do imaginário, da beleza, da contemplação da cena em si, de algo que de fato foi muito bonito, a união de dois Ghouls num mundo que está muito confuso, cheio de problemas da relação de humanos contra Ghouls, mesmo porque todos os conceitos, inclusive, de certo ou errado, de quem pode vencer ou sobreviver, tudo isso tá muito instável, batalhas acontecem, mortes acontecem e mesmo assim eles estão ali, unidos. Não teve erotismo na cena, foi realmente algo muito mais romântico. Se tivesse muita movimentação, talvez, com certeza, fosse muito mais erotizado, mas não. Tá ali, eles animaram, cortaram uma fala ou outra, uma coisa ou outra, mas deixou toda a marca que a cena precisava. Eu acho que a direção foi muito boa e assertiva nisso. Eles não cortaram, tem ali um relance da bunda do Kaneki, tem um relance do peito ali da Touka, mas não virou um fanservice, um fetiche, algo talvez adolescentes achem incrível ver isso, mas em geral é uma cena bonita, ponto, muito bom, seguida inclusive pelo fato, pela descoberta de que Touka está grávida por causa deste momento, o que também é algo que nos leva a pensar qual será o futuro dessas crianças, se você não leu o mangá, já que a gente está num momento de batalha, um momento de dois grupos muito fortes agora tentando reorganizar a sociedade da forma que eles acham conveniente, Furuta e Kaneki, o rei de um olho só agora com o Gold. Mas no meio disso tudo, dentro disso tudo, ainda tem tempo para rolar um casamento muito bonito no subterrâneo, sim, mas de forma que todos aqueles ali puderam ter um momento de felicidade, de alívio e talvez um símbolo muito grande de esperança para o futuro do que pode acontecer. Mas é bom a gente conversar que teve um momento de muita tensão ainda nesse episódio, porque Mutsuki, como eu comentei, tá muito instável. Depois de tudo que aconteceu, depois de revelar que geneticamente, pelo menos fisicamente, nasceu como mulher, mas não se aceita como tal, não se identifica como tal. Razões essas que a gente ainda precisa conversar junto com esse fato de que Mutsuki, que não queria lutar, que parecia totalmente pacífico, que não fazia nada para ferir ninguém, de repente conseguiu se virar do torso sem nenhuma ajuda, de uma forma inclusive bem brutal, parece, e também agora está totalmente assim com a cabeça virada, fazendo parte de Ogai, indo atrás de Raize, que na verdade não é mais Raize, é Kaneki, se sentindo ali traído porque foi abandonado pelo seu professor, que na verdade a gente sabe que é por quem tem sentimentos muito fortes. Inclusive agora mostra claramente que tem um sentimento muito ruim contra Touka, quem é de fato o amor de Kaneki. Portanto, nesse episódio a gente já vê que Mutsuki é uma figura perigosa, uma figura que inclusive se afastou agora do seu próprio esquadrão anterior. Uri e Saiko, nesse episódio, mostram que estão muito mais próximos e que eles mesmos já percebem como o CCG tem momentos e atitudes criticáveis. Por exemplo, a gente acompanha também nesse episódio um outro casamento sem muito foco, que é o casamento da Yoriko, que era a melhor amiga da Touka, que a gente conheceu lá na primeira temporada, que é uma humana, com o investigador do CCG, Takeomi, e esse casamento não durou com muita felicidade, porque logo em seguida foi ordenado que esta mulher fosse presa e talvez condenada à morte, porque descobriram que ela era amiga muito próxima de Ongou, que no caso é Touka. E mesmo afirmando que não sabia que Touka era Ongou, ela seria condenada logo após se casar com o investigador. Como que isso pode acontecer? Ela é uma pessoa boa. Por que ela, por exemplo, morreria por causa deste fato? Alguém morrer porque era amigo de Ongou? E se a amizade não representasse qualquer perigo para eles ou para a sociedade? E se ela de fato não soubesse? Então, CCG precisa rever um pouco seus conceitos. Se não for possível, então os dois, Saiko e Yuri, viram terroristas. Enfim, só pra gente perceber que lá dentro, apesar de tudo, ainda é possível haver um questionamento porque as coisas não estão tão certinhas assim. Isso porque eles não sabem quem tá liderando eles. Ainda ficam os mistérios dos objetivos do Furuta, que comenta nesse episódio sobre uma nova carta na manga, um tal dragão, ao que ele se refere, em que ponto ele quer chegar. Ele quer acabar com essa nova sociedade ali, essa nova criação Gold liderada por Kaneki, mas qual é o objetivo final dele? Já que ele está liderando uma instituição, porém, do lado dele tem outros vários Golds, por exemplo, os clowns, os palhaços, que não estão pró-humanidade. Então ele quer só desordem. Qual é o objetivo deste ser, desta figura, que inclusive praticamente eliminou o clã Washu, que anteriormente liderava a CCG?
o que ele quer. Detalhe para o fato que temos uma cena muito rapidinha que não pode passar despercebida, em que ele olha uma espécie de redoma, algo esverdeado, em que dentro num líquido está uma mulher de cabelos muito compridos, desacordada, parece que dentro de um experimento. Quem é essa figura? Quero aqui embaixo todos os seus palpites se você não leu o mangá, porque se você leu você já sabe, aí não tem graça, né? Mas comenta o que você achou desse episódio, do casamento, da cena de amor entre Touka e Kaneki, se você leu o mangá e achou que ficou bom no anime também, ou se você não leu, o que você sentiu, se você se emocionou, se você curtiu esse episódio que trouxe tantas emoções, tantos laços voltando a ser feitos sem que a gente tenha ação, inclusive. O tudo ainda tá muito tenso, mas ainda pode sobrar um pouquinho de felicidade, um pouquinho de esperança, embora os mistérios continuem muitos. Deixa o like, o seu comentário, se inscreve se não for inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!